Graça e paz, amados. Nós estamos começando aí, dentro de alguns dias aí, o ano de 2020. E eu creio que todo começo de ano, o que as pessoas mais aguardam são boas notícias. Boas notícias de prosperidade, boas notícias, que muitas coisas no ano de 2019 que não deram certo possam mudar. Então nós desejamos que essas boas notícias cheguem para nós. Mas a melhor boa notícia que nós podemos receber é a boa notícia do Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas ou boas notícias. E todo mundo precisa de boas notícias, ainda mais no início do ano. Então eu queria trazer para você essa boa notícia do Evangelho. E por que é que nós precisamos de uma boa notícia? Muitos não sabem, mas nós temos uma má notícia antes de contar uma boa. Na verdade, quando você está vivendo algo ruim e você recebe uma boa notícia de que aquela situação vai mudar. Por exemplo, talvez você tenha terminado o ano sem dinheiro, e se no início agora do ano eu chegasse para você e dissesse, olha, vão depositar na sua conta 10 mil reais ou 50 mil reais, você acharia isso uma grande notícia, uma boa notícia. E assim é o Evangelho, Nós não entendemos como o Evangelho pode chegar para nós como uma boa notícia. E por isso eu vou falar para você desse Evangelho. Então, todos nós viemos do mesmo homem, apesar de termos famílias diferentes, eu e você. Se nós retrocedermos os nossos antepassados, nossas famílias, nós vamos terminar em um homem e uma mulher, Adão e Eva, lá no início, quando Deus criou. Todos nós viemos de um só homem. E Deus, Ele cria Adão em amor para um relacionamento. E o maior desejo de Deus é encher ele de vida, de prosperidade. Por isso que Deus não coloca ele numa fábrica, não coloca o homem numa lavoura. Deus coloca o homem num jardim. Aquele jardim ele de deleite. Ele fala de relacionamento, ele fala de desfrute. Mas nós fomos criados em amor, e por causa do amor de Deus nós temos a capacidade de escolha. E para representar isso, deixar bem claro isso, Deus coloca duas árvores no meio do jardim. Uma árvore se chamava a árvore da vida, ela aponta para Deus e para tudo aquilo que Deus deseja nos dar. E a outra árvore que foi plantada, colocada, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitas pessoas não prestam atenção no texto de Gênesis, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, mas a árvore que está ali e que é o fruto proibido não é um pé de maçã, não é uma macieira e nem outro tipo de pecado que as pessoas imaginam, mas aquela árvore ela aponta para o conhecimento do bem e do mal. Muitas pessoas poderiam dizer, qual é o problema de se conhecer o bem e o mal? Mas, na verdade, aquela árvore ela aponta para uma independência de Deus. Ela aponta para um caminho onde eu estou dizendo para Deus, olha, eu quero ser o conhecedor do bem e do mal. Eu não quero que o Senhor me diga, o Senhor Deus me diga o que é certo, o que é errado. Eu mesmo quero tomar as minhas próprias decisões. Eu mesmo quero tomar as minhas próprias escolhas. Mas só que Deus disse que no dia que o homem tomasse essa decisão, essa escolha, ele morreria. Morreria por quê? Porque iria se separar daquele que é a fonte da vida eterna, da fonte da vida permanente. Eu comparo com um galho de uma árvore, quando ele é cortado. Se você corta o galho de uma árvore, há uma quantidade de vida dentro daquele galho. O galho ainda está verde, ele se mostra vivo. Mas todos nós sabemos que um galho desconectado, ele tem uma quantidade de vida dentro dele, mas que não é permanente. Aquela vida vai se esvair, ele vai murchar e vai morrer. E é assim as nossas vidas, quando nós somos desconectados de Deus. Nós temos uma quantidade de vida para ser manifestada
no mundo nesse tempo. Alguns vivem 60 anos, outros 80 anos, outros 100 anos, alguns chegam a 120 anos, mas é a quantidade de vida que nós temos. O que é importante é que Deus, Ele nos ama de uma maneira tão grande que Ele desejou e deseja desfazer tudo o que nós escolhemos de errado lá no início. Por quê? Porque tudo isso que Adão fez, nossos pais fizeram, eles foram transferidos para nós como algo muito ruim. Então nós somos herdeiros de uma natureza caída, nós herdamos algo, hoje nós somos condenados não pelaquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós somos. Muitas pessoas acham que nós somos condenados diante de Deus simplesmente por aquilo que nós fazemos, por roubar, ou matar, ou mentir, né? Mas nós não somos simplesmente punidos por causa desses frutos externos. É lógico que esses frutos externos, todos eles são ruins, mas Jesus disse que uma árvore má produz frutos maus. E por que nós produzimos esses frutos, né, que não se parecem com as coisas de Deus? Porque nós recebemos uma herança lá no Éden, né? Quando nós comemos daquele fruto, nós recebemos essa natureza maligna dentro de nós. Deus odeia essa natureza maligna, mas Deus ama o homem. E aí Deus está como que num dilema, né? Num paradigma onde Ele ama demais eu e você. Ele nos ama, mas Ele odeia essa natureza maligna que foi oferecida através da serpente para nós. Essa natureza serpentina, ela nos afasta da imagem de Deus, né? Os homens hoje nas ruas não se parecem mais com o Senhor. Nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus, todas as pessoas já escutaram isso, mas o homem no mundo hoje não se parece. O homem mata, ele rouba, ele se prostitui, ele adultera, ele mente, ele rouba, ele deseja aquilo que é do próximo. E o homem andou pelo próprio conhecimento. Essa natureza maligna é que é condenada. Algo que eu acreditava e que era uma mentira, eu gosto de contar para as pessoas, porque o Senhor abriu os nossos olhos. Eu achava que eu era um bom homem, né? Eu era um filho obediente, fui criado numa família regular, com pai e mãe, irmãos. Eu me sentia sempre muito amado pelos meus pais, pela minha mãe, mas e também passei no vestibular e no curso que eu queria e vários concursos que eu fiz, eu passei, então eu era tido como uma boa pessoa aos olhos das pessoas e aos meus próprios olhos, né? Mas quando eu enxerguei a verdade de Deus, eu percebi que eu não sou muito diferente daquele bandido, assassino, ladrão que está dentro da cadeia, né? Eu comparo com uma árvore, né? Por exemplo, se você planta uma mangueira com 1 ano, talvez ela não esteja dando manga, mas se você olha para uma mangueira, nós sabemos que aquela árvore é uma mangueira. Por causa de quê? Por causa das folhas. Então, mesmo antes do fruto aparecer, nós já sabemos o que ela é. Igualmente nós, né? Desde quando nós nascemos, essa natureza maligna está dentro de nós. Ninguém ensina uma criança a mentir, ninguém ensina uma criança a roubar, ninguém ensina uma criança a enganar. Essa natureza, ela está dentro da criança. Então, muitas vezes nós achamos que nós somos condenados pelo que fazemos. Então, um ladrão, um assassino, um bandido que está dentro da cadeia é como, por exemplo, uma mangueira que tem muitos frutos externos. Enquanto eu sou uma mangueira que de vez em quando mente, de vez em quando desliza e comete algum pecado. Então, eu sou uma mangueira que tem poucas mangas. Mas qual a diferença entre eu e aquela pessoa? É só o tanto de pecado que externa, mas a nossa natureza é igual, é condenável do mesmo jeito. A condenação está na natureza. A condenação não está relacionada simplesmente àquilo que eu faço,
mas aquilo que eu sou. E para deixar isso bem claro, o que Deus faz? O que poucas pessoas sabem, Ele manda os 10 mandamentos ali através de Moisés. Ele escolhe um povo a partir de um homem. Esse homem cresce, vira um povo e ele traz as leis de Deus. A lei de Deus, ela simboliza, ela representa o padrão do Senhor. Então o Senhor, ele é santo, santo, santo. O padrão de Deus é altíssimo. Nós somos chamados para nos relacionar com Ele, mas como nos relacionar com um Deus que é santo, 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 já que nós somos pecadores, já que nós temos essa natureza que é contrária à natureza dele? E aqui está a grande questão, né, de Deus. Então Ele manda as suas leis e muitas pessoas acham que nós através da lei nós vamos conseguir nos relacionar com Deus, mas a lei não fez com que a gente se relacionasse, nem faz com que a gente se relacione com Deus. A lei de Deus, ela é perfeita, ela mostra a perfeição de Deus, mas ela tem uma função. Eu comparo a função da lei de Deus como o espelho que você tem no seu banheiro e que toda vez que você acorda e vai se olhar no espelho, ele mostra o seu rosto. Então, a lei, ela tem essa qualidade de mostrar quem nós somos. Então, se eu acordo alegre, o espelho vai mostrar que eu estou alegre. Se eu acordo com uma espinha no meio do nariz, uma espinha feia no meio do nariz, o espelho vai mostrar que eu tenho uma espinha feia no meio do nariz. Só que o espelho, ele não é capaz de me mudar, né? O espelho não é capaz de operar nada em mim. Por isso que a lei, ela era baseada em eu tentar obedecê-la. E por que Deus colocou isso? Porque para todo homem é difícil ele entrar no padrão de Deus. E por que isso? Já que a lei é boa, já que a lei é perfeita, mas a palavra de Deus diz que a lei está enferma na carne. Em outras palavras, qual o grande problema ali da velha aliança ou do Velho Testamento, né, em que os outros homens andavam? Porque a lei foi dada para mostrar que eu sou pecador. A lei foi dada para mostrar que eu sou inadequado. Mas jamais eu posso, pela minha obediência à lei, chegar ao padrão de Deus. Nenhum homem chegou. Nenhum homem em toda a história da Bíblia obedeceu todos os mandamentos. E aí que agora entra a boa notícia que eu quero dar para você. Um dia Deus veio até aqui na terra. Ele veio através do seu Filho. Ele se revestiu da humanidade. Ele nasceu como um homem. E ele precisava nascer como um homem. A palavra de Deus diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então ele precisava ser homem para quê? Para se identificar conosco, para mostrar que ele se importa, para dizer que nós precisávamos ser esse novo homem que é criado em Deus, o qual Adão deveria ter sido, mas não foi pela sua escolha. Mas Deus manda o novo Adão, e é por isso que a palavra de Deus diz: tal qual são os terrenos, os homens terrenos, eles são parecidos com o primeiro Adão, e tal qual são os homens celestiais, são aqueles parecidos com o segundo Adão, que é Jesus. Então Jesus vem para nos trazer vida. Se eu quero plantar um pé de caju, um cajueiro, eu uso uma semente de caju, eu planto uma semente de caju e a partir daquela semente de caju eu tenho um cajueiro. Se eu quero plantar um novo homem, eu preciso dessa semente também. Qual foi a semente que Deus usou? Foi o Filho dele. Deus plantou Jesus aqui na terra. Jesus diz a respeito de si mesmo: se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Então essa semente que é o Senhor Jesus, ela foi plantada e ela morreu e ela deu muito fruto. E ele revela isso ali na carta de João, quando ele fala com aquele homem no capítulo 3 do Evangelho de João. E ele diz assim: olha, se você não nascer de novo,
você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então, qual é a grande boa notícia para o homem? É o novo nascimento. A grande boa notícia para o homem, porque Deus precisa matar a nossa velha natureza naquela cruz onde Jesus foi morto e nos dá a nova natureza que está em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, Deus o fez pecado por nós. É interessante a gente perceber que Jesus, ele jamais pecou, ele cumpriu toda a lei. Ele se tornou o único homem completamente justo. Mas a palavra de Deus diz que aquele que não cometeu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Quer dizer, Deus arranjou em Cristo Jesus o lugar para punir todos os nossos pecados. Todas as nossas mazelas que nós fizemos no passado, no presente, que nós vamos fazer no futuro, né? E Deus ofereceu essa vida por nós. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É a obra que Ele fez na cruz. É uma obra de substituição, onde quando eu decido entregar a minha vida para Jesus, eu posso ter meus pecados sendo punidos em Jesus, lá naquela cruz. As pessoas não entendem por que elas, em Cristo, não podem ser mais condenadas. Cristo, ele foi condenado no nosso lugar. Então, nós não podemos mais ser condenados. Por quê? Porque Jesus já foi condenado no nosso lugar. Essa é a grande boa notícia que qualquer pessoa é capaz de receber. E muitos limitam, muitas vezes também, a obra de Cristo simplesmente à questão do perdão. O perdão dos nossos pecados já é algo extraordinário. Essa glória da não condenação sobre nós, porque nós estamos em Cristo, já é algo extraordinário. Como diz Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas Jesus não fez só isso. Jesus nos justificou. Todo aquele que aceita Jesus, ele recebe a justiça de Cristo, que é a justiça de Deus sem ele merecer, dentro dele. É isso que nos qualifica diante de Deus. Toda pessoa que é justificada, ela se torna alguém como se nunca tivesse cometido delito nenhum. Então essa é a grande notícia do Evangelho. Deus deseja nos justificar sem a gente merecer. Aí algumas pessoas perguntam assim: pastor, eu não preciso fazer nada. Não, você precisa. O que é que nós precisamos fazer? Esse foi o grande dilema da minha vida, né? Muitas pessoas sabem que Deus é bom. Muitas pessoas sabem que Deus quer salvar o homem. Muitas pessoas sabem que Deus quer trazer boas notícias para nós. Mas muitas pessoas não entendem que se nós não desistirmos de viver para Ele viver no nosso lugar, nenhum dos benefícios de Deus vem para as nossas vidas. O benefício do Evangelho, o benefício da justificação, o benefício do perdão dos pecados só vem quando eu desisto de viver e eu aceito a vida que Ele quer me dar. É como alguém que precisa receber um presente cheio desses benefícios, e muitas vezes nós estamos desejando que Deus nos abençoe nesse ano, que Deus abençoe a nossa casa, que Deus abençoe a nossa família, que Deus nos faça prosperar, mas que Deus se mantenha longe, que Deus não governe a minha vida, que Deus não dê pitaco naquilo que eu devo fazer. E as coisas não funcionam assim. Jesus morreu para que a vida dele pudesse estar em nós, para que nós voltássemos a nos parecer com Deus nas nossas atitudes. Ele nos deu o dom da vida, Ele nos deu o Espírito Santo dele, para que nós agora não fôssemos mais dirigidos simplesmente pelos nossos pensamentos, pelas nossas vontades e as nossas emoções. Hoje eu vejo pessoas começando o ano com medo, né? Duvidando, presas pelos aspectos da sua alma, quando elas deveriam ser dirigidas pelo Espírito de Deus.
E tudo que você deve fazer é entregar a sua vida para Ele agora mesmo e receber essa boa notícia, Jesus como boa notícia dentro da sua vida. E como é que eu fiz isso há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás? Alguém me deu a Bíblia e alguém me apresentou esse evangelho que eu estou apresentando para você agora. E eu fiz uma oração. E depois dessa oração, tudo mudou dentro de mim. Eu passei a enxergar o que eu não enxergava. Eu passei a ver o que eu não via. Por quê? Porque aconteceu literalmente o que Jesus disse. Eu nasci de novo. Então você que está me ouvindo agora, faça essa oração junto comigo. Use o seu coração. Se você está num lugar tumultuado, vá para um local isolado. Se você está no carro, pare o carro, mas faça essa oração agora junto comigo. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço a tua obra que foi feita na cruz. E eu agora decido no meu coração não mais governar a minha vida. Eu entrego a minha vida inteiramente para ti. E eu recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu rejeito as obras das trevas, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que, se a sua oração foi sincera e de coração, algo extraordinário aconteceu agora dentro de você. Jesus agora está vivendo dentro de você. Muitos que estão me ouvindo agora, você deve estar com o coração cheio de paz e os olhos em lágrimas. Por quê? Porque algo espiritual, real, verdadeiro aconteceu dentro de você. Jesus agora é o seu Senhor. Minha palavra para você é: comece a declarar isso para as pessoas. Que Deus chegou na sua vida. Comece a perceber a paz dele, que excede todo entendimento. Jesus disse que nos daria a sua paz, a sua shalom. Sabe, a sua paz que nos faz ser livre de medo, que faz nos ser livre da falta de esperança, da depressão e de tantas coisas que nos colocam para baixo. É a paz de Jesus e a direção de Deus através do seu Espírito que nos renova em esperança, que nos faz ver um ano novo cheio de oportunidades. É isso que eu enxergo para você. Um ano cheio de paz, de oportunidade, de prosperidade. Por quê? Porque você recebeu Jesus com novidade de vida na sua vida e na sua casa. Deus abençoe você.